Boa tarde, Maringá. Nós falamos ao vivo aqui do escritório político do deputado Homero Marquesi, do PROS. Hoje nós estamos aqui para conversar com ele sobre esse novo ano legislativo, que é também um ano político, um ano importante, que marcará a renovação da Câmara Estadual, da Câmara Federal, do Senado. Teremos também eleição para governador e para presidente da República, e muitos temas importantes serão discutidos a toque de caixa até o meio do ano. Muitas coisas precisam ser resolvidas e temos muitas coisas pendentes, a começar pela questão do pedágio, que é um dos temas também que nós vamos conversar com o Homero, que fez parte desse grupo da Alep que luta, né, para mudar o sistema de pedágio no Paraná. Porém, nós vamos começar conversando sobre o projeto 666 de 2019, que regulamenta o procedimento de escolha dos conselheiros no Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa do Estado. O senhor nos dizia aqui antes da entrevista que essa é uma sua batalha desde o início do seu mandato e que o senhor estudou muito esse tema, leu muito para poder propor algo que transformasse esses cargos dentro do Tribunal de Contas em algo que efetivamente trouxesse clareza para tudo aquilo que acontece. Vamos começar do início, vamos falar o que é que deixava o senhor perplexo dentro, aliás, né, dentro do sistema existente atualmente. Primeiramente, um prazer receber vocês aqui, Carlos e Lígia. Um grande abraço a quem ainda está nos acompanhando. O Tribunal de Contas ele é um órgão muito importante aqui no Estado. Você tem um Tribunal de Contas por Estado, tem o Tribunal de Contas da União e tem alguns Tribunais de Contas dos municípios ainda no Brasil existentes. E eles fiscalizam, no caso dos Tribunais de Contas estaduais, todos os órgãos estaduais e todos os municípios do determinado estado. Aqui no Paraná são 399. Ele tem um papel, ele tem um poder muito grande, ele pode interromper uma licitação, ele pode suspender um contrato, ele pode mandar determinada autoridade devolver dinheiro público ou não devolver dinheiro público, se entender que houve ou não irregularidade. Mas ele é um órgão pouco conhecido, os conselheiros, que são os comandantes do tribunal, são pouco conhecidos, e um principal motivo para isso é que o processo de escolha desses conselheiros ele é pouco transparente, do meu ponto de vista, atualmente. Com o objetivo de mudar isso que a gente apresentou o projeto. É um projeto que fixa o procedimento dentro da Assembleia Legislativa assim que surge um interessado na vaga. Então é um processo que vai definir quais os documentos que esse interessado tem que apresentar para demonstrar que ele é um cara honesto, que ele teve uma vida honesta, e como é que vai ser a sabatina desse candidato na Assembleia no momento em que ele vai responder as perguntas para mostrar que ele tem preparo para o cargo. E aí, por exemplo, tem uma inovação legal, Carlos, que foi o fato da gente colocar a obrigatoriedade de convocar um membro da OAB, um membro do Conselho de Contabilidade, outro de Economia e de Administração, para que eles tomem parte na sabatina e façam perguntas da área para o interessado na vaga, para a população saber se, além de honesto, o interessado na vaga é qualificado para o cargo. O Tribunal de Contas não pode ser um lugar para político encerrar a carreira. Tem que ser um lugar para pessoas qualificadas técnicas trabalharem em proveito do Paraná. O senhor nos dizia que foi uma batalha difícil, né, conseguir fazer com que esse projeto avançasse e que vai ser muito mais difícil ainda colocá-lo em pauta. Existem interesses, vamos dizer, escondidos nisso? Com certeza. Para muita gente, o ideal é que mantenha como está. Um processo que pouca gente fique sabendo, que poucos interessados socorram as vagas e em que o interessado não tenha que demonstrar que tem conhecimento para a área. E isso, para mim, não serve. Então, a gente tem que mudar isso. Agora, tem resistência, houve resistência da CJ, conseguimos aprovar o projeto da CJ, foi uma grande vitória essa semana. E agora, o próximo desafio é tentar pautá-lo no plenário. E aí eu vou conversar bastante, vou tentar convencer o nosso presidente para fazer isso. Por favor, por favor, por favor. Bom, o telefone tocou, nós estamos ao vivo, o deputado Homero está atendendo ou desligando aqui a ligação. Então, e esse, Homero, é um tema... Essa é a prova de que é ao vivo, hein? Esse é um tema que aparentemente pouco interessa ao grande público, né?
porque não somos habituados a discutir esse tipo de tema, mas aqui acaba sendo fundamental, porque, afinal de contas, né, é ali que se decide coisas muito importantes, né? O que você pretende, pensa em fazer para, vamos dizer assim, para trazer ao grande público a importância de que esse projeto seja pautado, né, e possa avançar. Pode ser aprovado e pode até não ser aprovado, né? Isso não depende até das negociações que se faz dentro da Assembleia. Mas como você pensa que é necessário trabalhar para que as pessoas tenham consciência da importância desse tema? O primeiro passo é informar as pessoas sobre o que faz o Tribunal de Contas. É algo que as pessoas ainda não conhecem. Desde o começo do mandato eu tenho tentado fazer isso. No nosso site, por exemplo, o interessado pode entrar em homeromarques.com.br e verificar uma ferramenta que a gente fez durante o mandato que permite identificar como cada conselheiro do Tribunal de Contas votou cada processo que ele relatou no principal órgão do tribunal, que é o Tribunal Pleno. Então você pode entrar lá, digitar o número do processo ou ver pelo nome da cidade, verificar quem é a autoridade que está sendo fiscalizada, qual que é o objeto do processo, se é um problema em licitação, se é um problema em nomeação do servidor, enfim, e verificar como o conselheiro votou, se ele acompanhou ou não as unidades técnicas, por exemplo. A gente sente que tem o maior número de pessoas buscando informação sobre isso, e durante a próxima escolha do conselheiro da vaga em aberto, que vai acontecer agora no final do ano, a gente imagina que vai ser o momento perfeito para fazer isso, Carlos e Ligiane, porque a Assembleia vai parar para escolher o novo conselheiro, e ali vai ser o momento perfeito para que a imprensa, especialmente, possa destacar quem são os interessados para a vaga. A imprensa vai ter um grande papel nesse momento. Mero, vamos mudar de tema e um tema que a gente conversou bastante, aconteceram as audiências públicas, né? Estamos falando do pedágio e que agora começou a ficar um pouco esquecido. Nós entramos em um ano político, é um ano que tem essa gratuidade aí dos pedágios, mas ao mesmo tempo que começam a acontecer coisas, né? De um lado se não evolui para aquilo que nós precisamos, do outro lado nós temos também um patrimônio que hoje é público, mas que continua como se tivesse responsabilidade do privado, que são as praças de pedágio. Essa semana o deputado Romanelli, que junto com o senhor faz parte dessa frente, né, parlamentar do pedágio, disse, né, que há um pouco de relapso por parte das autoridades, no caso o DENIT, e que as praças estão abandonadas, mal iluminadas, e que está acontecendo, hein? É possível uma coisa dessa acontecer? Houve falta de planejamento, e houve falta de planejamento do governo federal, porque todo mundo sabia há 24 anos que os contratos antigos iam terminar em novembro de 2021, desculpa, todo mundo sabia isso. Então era possível, com planejamento, fazer com que um contrato seguinte se encaixasse com o primeiro, para que não houvesse estrada sem manutenção, para que não houvesse estrada sem guincho, para que não houvesse estrada sem ambulância, para que o patrimônio não fosse depredado. Isso não aconteceu, né? Então nós temos, até que a nova licitação saia, e ainda me parece que o processo está um pouco atrasado, nós vamos viver com essa situação. Eu ando muito nas rodovias do Paraná, nas BRs que eram pedagiadas. Eu vejo que a Polícia Militar, durante o dia especialmente, e no começo da noite, tem lá alguém. O problema é quando fica de madrugada, né? Quando fica de madrugada, aí não fica ninguém. Agora começaram as depredações das nossas praças de pedágio. A gente até oficiou o DR essa semana para que, sei lá, contrate uma empresa de vigilância ou exija que o DENIT faça isso, para que não haja essa depredação. Nós esperamos que a licitação seja feita agora, nesse ano de 2022, e eu acho muito difícil que haja cobrança de pedágio no Paraná de novo antes das eleições. Mesmo que isso fosse possível, eu acho que muita gente não gostaria que fosse feito, então deve ficar para depois das eleições. Então, nós vamos ter cobrança de pedágio no Paraná e, consequentemente, manutenção, conservação da maneira como era, lá para o final do ano ou talvez 2023. A pergunta que fica é que cobrança teremos, né? Se voltaremos a ter uma cobrança como foi durante todos esses anos, ou, né, se realmente o trabalho aí vai frutar muitas coisas ainda, a gente, né, ainda estão bastante obscuras, né, nessa relação do governo do estado, sobretudo com o governo federal. Quando o governo federal apresentou para a gente o plano do novo pedágio,
havia ali um corte médio das tarifas de 30% a 40% das tarifas que eram praticadas até o ano passado. Esse valor tende a diminuir quando houver licitação, porque as empresas vão competir pelos lotes e aquela que reduzir mais, né, até 17% mais ou menos, ela vai ganhar a licitação. Se as duas ou mais empresas empatarem 17%, aí ganha aquela que pagar mais. Então a gente imagina... a famosa taxa de outorga. E que a Assembleia atuou bastante para evitar que ela ficasse com o governo federal. Por força de determinação de trabalho da Assembleia, essa taxa de outorga ela vai ser investida no próprio contrato, que é uma grande vitória. Mas vamos imaginar aí, Carlos, que... Poderia ser usado até mesmo para reduzir a tarifa? Poderia ser utilizado para reduzir a tarifa ou para fazer obra. Vamos imaginar que, no melhor dos cenários, eu acho que a gente terá aí uma redução, eu acho, né, a promessa do governo federal de pelo menos 50% das tarifas cobradas no Paraná. É assim que eu espero, assim que foi prometido, e vamos acompanhar. Agora, lembrando também, Carlos, que a gente tem uma inflação que está muito alta. As pessoas precisam também perceber isso, né? A gasolina agora, mais de R$7, meu Deus do céu. Isso tudo influencia o custo do petróleo. Eu temo que essa promessa de redução de 50% possa ter um desafio nisso daí. Bom, a gente não pode encerrar sem falar da pandemia. Maringá vive um momento que a gente pode considerar bastante importante. Exatamente hoje, são 2 anos de pandemia, 730 dias que estamos enfrentando a pandemia. A média, né, de contágios diminuiu. Sabemos também que, né, a Omicron aumentou sensivelmente no começo do ano o número de contagiados. Tivemos mais de 21 mil no mês de fevereiro, mas agora a tendência é de redução e a gente continua discutindo passaporte sanitário sim, passaporte sanitário não, na Câmara de Maringá e também na Alep, onde o projeto sofreu aí um retrocesso, foi retirado por uma questão ligada muito mais ao trâmite burocrático. Afinal de contas, Homero, nesse momento, por que é que a gente deveria começar a olhar, né? Porque já que estados como São Paulo, Rio de Janeiro e também agora o Paraná se apressam até mesmo a liberar, né, o uso de máscara, todo mundo vacinado, é o momento então de começar a querer viver uma vida um pouco mais livre. O mundo inteiro tem feito isso. Já se percebeu que, infelizmente, né, esse é um vírus com o qual a gente vai conviver, porque é um vírus que muta muito, a exemplo do vírus da gripe, que é o vírus influenza. Os cientistas já indicam que nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo. Então, a estratégia de tentar eliminar a Covid, de ter Covid zero, hoje já se sabe que ela é impossível. A população fez muito esforço nos últimos 2 anos, sofreu com grandes restrições de locomoção, restrições econômicas, restrições físicas como o uso de máscara. E nesse momento da pandemia, em que boa parte da população está vacinada, boa parte da população também foi infectada, já existe uma parede de imunidade, que embora não seja duradoura, porque isso não existe contra a Covid, mas ela dá uma certa imunidade. A gente tem no nosso corpo, quem foi infectado tomou vacina, células de memória que sabem reconhecer o coronavírus. Podem não saber reconhecer novas variantes, mas muito provavelmente vão ter uma atuação sobre ele. Então, nesse momento, eu acho pessoalmente, a exemplo que o mundo inteiro tem feito, que é a hora de a gente voltar à vida normal. As consequências estão sendo muito severas, consequências para crianças, né? Consequências para atividades econômicas, consequências para a convivência das pessoas, problemas emocionais, depressão. Está na hora da gente entender que a letalidade da doença baixou, a gente fez tudo o que podia e agora a gente tem que tocar a vida para frente. E continua, na verdade, fazendo, né? Porque as pessoas, muita gente ainda está recebendo a segunda dose, muita gente recebendo a terceira, depois vem a dose de reforço. Enfim, Homero, vamos encerrando. Gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos leitores. Bom, eu gostaria de novamente deixar o nosso gabinete à disposição. Nós somos funcionários da população. Às vezes a pessoa, Carlos e Ligiane, ela me liga, manda uma mensagem, fala: Homero, não queria te incomodar com isso, mas eu tenho esse problema aqui. Bom, mas
A população me paga para eu me incomodar. Basicamente, o meu trabalho é conversar com as pessoas e tentar resolver o problema das pessoas. Então, nos procurem. A gente fica à disposição nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site, que tem várias ferramentas legais para as pessoas acompanharem o nosso trabalho ou fazerem fiscalização do poder público por conta própria. Contem conosco. É isso. Muito bem. Vamos agradecer então o deputado Homero Marchese, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá.